é que vocês estão? Estudando afinco aí direito constitucional? Me ajudando a te ajudar? Para a gente ser aprovado aí num concurso público de carreira policial? Eu recebi o convite de vocês, professora, amanhã vai ser minha formatura lá na Academia de Polícia, minha formatura no Corpo de Bombeiros. Ó, que eu quero receber sim o seu convite, vou ficar muito orgulhosa. E a faculdade realiza também, manda mensagem pra gente aí se você for aprovado, manda lá, entra nas nossas redes sociais, no Instagram da faculdade, no Facebook da faculdade aí e mantenha essa comunicação com a gente, tá? E hoje a gente vai falar nessa unidade de aprendizagem sobre estado de sítio. Muito tranquilo, não é difícil a matéria. Sítio. Lembra que nós temos o estado de sítio dentro do sistema constitucional de crises? Eu tenho ali, né? Tenho várias forças e essas forças precisam estar o quê? Em equilíbrio. A partir do momento que uma força começa a se sobrepor à outra, eu tenho um momento de instabilidade dessas instituições democráticas. Eu passo a ter um desequilíbrio. E por conta disso, a nossa Constituição Federal traz instrumentos para eu restabelecer essa ordem constitucional. E um desses instrumentos que nós temos é o sistema constitucional de crise, que nós temos o estado de defesa e o estado de sítio. E aqui nós vamos falar sobre o estado de sítio. Onde eu encontro o estado de sítio? Artigo 137 da Constituição Federal. Já abre ela aí do seu lado para você ir acompanhando a gente. Dentro do estado de sítio, eu também vou ter os pressupostos materiais e pressupostos formais. Se eu desobedecer, se o poder público, se o presidente desobedecer essas regras, ele estará tendo um estado de sítio ilegal e arbitrário, tá? Que sofrerá um controle tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário para o quê? Para cessar o estado de sítio. Por isso que eu tenho que preencher todos esses requisitos que eu vou trazer para os senhores. Quais são os pressupostos? Materiais. Vocês vão ver aí, ó. Primeiro pressuposto é o quê? É uma comoção grave de repercussão nacional, tá? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Vamos colocar aí, ó, comoção grave. Grave de repercussão nacional. Depois, ineficácia do estado de defesa. Lembra que eu já falei para os senhores aí que o estado de defesa, ele tem o prazo de duração de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Cumpri esse prazo, passou esse prazo, eu não consegui restabelecer a ordem constitucional, eu faço o quê? Eu não posso prorrogar o estado de defesa. Eu tenho que convertê-lo no quê? No estado de sítio. O estado de sítio, ele é mais gravoso, viu? Por isso que ele tem mais pressupostos e uns requisitos mais sérios para ele ser imposto, decretado. Depois, a segunda situação, né, ou terceira situação no segundo inciso, eu tenho o quê? A declaração do estado de guerra. Declaração do estado de guerra, tá? Bem como a resposta à agressão
estrangeira. Essa também é uma situação que eu posso o quê? Decretar o estado de sítio. Quando eu falo desse inciso primeiro, eu estou falando sobre o quê? Um estado de sítio. Vou colocar aqui, quase não coube. No seu caderno vai estar mais organizado. Eu estou falando do estado de sítio repressivo, tá? E no inciso segundo, eu tenho um estado de sítio defensivo. Fiquem atentos a esse inciso primeiro e ao inciso segundo, ok? E quais são os pressupostos formais? Vamos lá. Sem perca de tempo. Pressupostos formais. A titularidade também vai ser do presidente da República e vai funcionar assim. Vamos fazer o esqueminha aqui, ó. E não reparem na minha linha torta, né? Parece mais uma cobrinha. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer ela mais retinha. Ixi, já subiu aqui. Oh, meu Deus. Não reparem, não julguem a reta da professora. Beleza? Como é que funciona? O presidente da República, antes lá, né? Ele vai vir o quê? Ele vai ter a oitiva, como a gente já viu, do Conselho da República. E Defesa Nacional. Isso aqui é meramente opinativo. Não vai se vincular a quem? Ao presidente da República. Fiquem bem atentos a esse detalhe. O presidente da República, depois de ouvir, né, a opinião do Conselho da República e Defesa Nacional, ele vai pedir autorização. A quem? Ao Congresso Nacional. Deixa eu apagar aqui, senão não vai caber. Ao Congresso Nacional. Ele vai pedir ao Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional que poderá rejeitar, né? Ou autorizar. Tá? Pode rejeitar ou autorizar. Por meio de quem? Da maioria absoluta. Tá bom? É assim que funciona. Se o Congresso Nacional rejeitar o estado de sítio, acabou. Mas, e aí vai ser vinculado ao presidente da República. O presidente da República não vai poder decretar o estado de sítio a seu bel prazer. O que vai acontecer? O Congresso Nacional, se ele autorizar, aí o presidente da República pode o quê? Autorizou? O presidente da República pode o quê? Decretar o estado de sítio. Beleza? Tranquilos? E é assim que funciona. No estado de sítio, eu vou pedir autorização para depois decretar o estado de sítio. Diferente do estado de defesa. O estado de defesa, eu já vou decretar, o presidente já decreta e depois que ele encaminha ao Congresso Nacional. Professora, como é que eu vou lembrar? As provas, as bancas, né, elas tentam confundir isso na sua cabeça. Mas é muito fácil, ó. Estado de defesa, o presidente decreta, né? E o estado de sítio, o presidente solicita. E como é que eu faço para lembrar, ó? Desim, S e S. Falou de decreto, lembra de estado de defesa. Falou de solicitação, estado de sítio. Muito fácil, muito tranquilo, não vão errar isso lá na hora da prova, viu? Muito fácil. Estado de defesa, decreta. Estado de sítio, solicita. Ótimo? Lá também, ó, eu vou ter... Dá uma pausa, copia, que eu vou apagar, tá? Deixa eu apagar aqui.
Qual o prazo para eu decretar aí o estado de defesa? Viu aí que eu tenho duas situações? Eu tenho o artigo 137, inciso 1º, e artigo 137, inciso 2º. Prazo de duração, ó. O prazo. Quando se tratar do artigo 137, inciso 1º, comoção grave de repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa, esse decreto do estado de sítio será prazo de 30 dias, prorrogável. Prorrogável sucessivamente, ok? Prorrogável sucessivamente, tá? Não tem limites, mas essa prorrogação sempre será dentro de 30 dias. Como assim? Para ficar mais claro. Eu decreto o estado de sítio, né? O presidente decretou o estado de sítio, eu vou ter 30 dias. Ele pode prorrogar. De novo, ele pode prorrogar. Não cessou lá as situações. Não cessou ainda. 30 dias. Todas as vezes que ele for prorrogar, ele vai ter que prorrogar 30 dias. 30 dias, 30 dias. Ele pode prorrogar aqui 15 dias? Sim ou não? Pode prorrogar 15 dias? Ele pode prorrogar 29 dias? Não, ele não pode, pessoal. Ele tem que prorrogar todas as vezes pelo prazo de 30 dias. Sempre será 30 dias. Ele pode prorrogar várias vezes, desde que essa prorrogação seja de 30 dias. Tranquilos? Mas já em relação ao artigo 137, inciso 2º, o prazo é um pouco diferente. O prazo é enquanto durar, tá? Durar o estado de guerra ou a agressão estrangeira, tá? Eu não tenho um prazo aí em relação ao inciso 2º do artigo 37, porque é uma guerra, a gente não tem um prazo para durar uma guerra. Uma guerra pode durar 20 dias, uma guerra pode durar 100 anos, uma guerra pode durar 3 meses. Então, assim, enquanto durar aquela agressão armada, aquela agressão estrangeira ao nosso país, eu vou ter ali o prazo para o estado de sítio. E quais são as medidas coercitivas do estado de sítio? Novamente, a gente tem que ficar atentos aí em qual foi a situação que o estado de sítio foi decretado, tá? Medidas coercitivas. Se ele foi decretado, de novo, por comoção grave de repercussão nacional, artigo 137, inciso 1º, e ineficácia do estado de defesa, as medidas coercitivas aplicadas serão aquelas presentes no artigo 137, em se tratando do artigo 137, inciso 1º, que fala da comoção grave de repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa, as medidas coercitivas são aquelas que estão presentes no artigo 139, do inciso 1º ao inciso 7º, tá? Da onde? Da Constituição Federal, que vai dizer pra gente aí, ó, olha aí, ó, só poderão ser tomadas as seguintes medidas coercitivas em relação ao artigo 137, inciso 1º. Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados
ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Essas são as medidas coercitivas a serem adotadas em relação ao artigo 137, inciso 1º, ok? E em relação ao artigo 137, inciso 2º, né, que eu estou falando de estado de guerra ou agressão estrangeira ao nosso país, aqui a situação é um pouco pior, tá? Na verdade, o estado de sítio, essas medidas coercitivas, elas são piores que no estado de defesa. E em relação ao artigo 137, inciso 2º, qualquer garantia, viu, ó? Qualquer garantia constitucional poderá ser o quê? Poderá ser suspensa. Beleza? Quanto durar lá o estado de guerra, a agressão armada ao nosso país, a agressão estrangeira, eu vou suspender qualquer garantia constitucional. Por isso, o estado de sítio, ele é mais grave. Por isso que o presidente precisa primeiro fazer o quê? Pedir autorização ao Congresso Nacional para decretar, tá bom? Depois disso, a gente vai ver lá as disposições gerais que são aplicadas, tanto para o estado de defesa quanto para o estado de sítio, que é um controle político sucessivo, tá? Sempre eu vou ter um controle político. E eu vou ter também um controle judiciário. O judiciário vai estar ali analisando as prisões, vai ver se aquele decreto do estado de sítio, ele está cumprindo todos os pressupostos materiais e pressupostos formais que vêm delimitados na nossa Constituição Federal, ok? E aí também eu tenho um controle político realizado pelo Congresso Nacional. Assim que cessar, e esse controle aqui, eu estou falando do controle sucessivo ou posterior. A gente já falou de outros aí. Eu já falei do controle prévio. O controle prévio é feito lá quando eu vou decretar, né? Que o Congresso vai analisar. Aí, além disso, eu tenho um controle durante, né? Concomitante com o estado de sítio e o estado de defesa, que é aquele que o Congresso Nacional vai escolher 5 membros lá para fiscalizar as medidas coercitivas tomadas durante o estado de defesa e o estado de sítio. E por último, eu tenho o controle político sucessivo ou posterior, que é aquele que se dá ao final do estado de sítio e do estado de defesa. É o quê? Assim que cessar, tá? Isso aqui é quando cessar. Acabou o estado de sítio, acabou o estado de defesa, o Congresso Nacional vai fiscalizar essas medidas coercitivas que foram adotadas durante daquela situação. O que vai acontecer? O presidente da República, tá? Vai encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional. Ele vai encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional explicando, né, quais foram as medidas aplicadas na vigência do estado de sítio e no estado de defesa, ok? Então, a gente viu aí que o Congresso, que eu tenho 3 tipos de controle político. Eu tenho o controle político prévio, que é aquele que eu faço lá quando eu vou decretar, né? Quando eu decreto o estado de sítio ou o estado de defesa. Depois, eu tenho o controle concomitante durante ali, ó, durante essa situação, durante o estado de defesa, durante o estado de sítio. O Congresso Nacional vai fiscalizar, né, se aquilo está acontecendo conforme a legalidade, obedecendo à Constituição. E cessado o estado de sítio, cessado o estado de defesa, eu tenho o controle político sucessivo, que é o qual?
presidente da República, assim que cessar, né, a situação, ele vai encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional explicando as medidas coercitivas que foram aplicadas, tá? Medidas coercitivas que foram aplicadas. Ok? Tranquilos? Fácil? Gente, é muito fácil. Estado de defesa e estado de sítio. Não tem erro, não tem como vocês errarem lá na hora da sua prova, tá? E a gente traz aí para vocês questões, para vocês verem como essa matéria é cobrada na hora da sua prova. Porque não adianta nada a gente vir aqui, aprender o assunto, fazer resumos, fazer os resumos, fazer nossas revisões e não saber como a banca cobra isso aí lá na hora da prova. Por isso que eu insisto com os senhores, façam exercício. Professor, onde eu acho o exercício? Ou você entra lá no site da banca e baixa a prova e vai resolver a prova, ou você pode acessar aqui o portal mesmo do aluno, ele tem uns exercícios para você responder, para você ver como isso aí cai lá na hora da prova, como as bancas cobram esse assunto lá na hora da prova, tá? A faculdade já sabe, a gente já sabe da necessidade de você fazer exercícios, por isso que a gente já trouxe para vocês aí uma ferramenta para vocês sempre colocarem em prática o aprendizado de vocês, tá bom? Sem perca de tempos, vamos olhar aí o nosso exercício. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, deixa eu até pegar aqui. Correta, acerca do que o texto constitucional disciplina sobre estado de defesa e estado de sítio. Assinale a alternativa correta acerca do que o texto constitucional disciplina sobre o estado de defesa, né? E estado de sítio. Nossa, que caneta vermelha. Vamos pegar aqui uma cor mais bonitinha, amarelinha. Letra A. O decreto que institui o estado de defesa poderá restringir o direito de reunião, salvo se exercido no seio das associações. O decreto que instituir o estado de defesa não poderá, em hipótese alguma, restringir os direitos aos sigilos de correspondência, comunicação telegráfica e telefônica. A gente já viu, a gente estudou estado de defesa e sabe que essas situações aí estão erradas, tá? Eu posso sim restringir o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas e telefônicas. Eu posso restringir o direito de reunião, inclusive exercido no seio das associações, ok? Letra B. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias? Galera, 30 dias. 20 dias não, viu? Aqui está errada. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria simples? Gente, nós já aprendemos. Todas as vezes que for decretar, né, autorização, pedir autorização, ou para decretar, ou para prorrogar, isso será o quê? Por maioria absoluta, ok? Então, essa também está errada. Letra D. O presidente da República pode ouvir do Conselho da República ou Conselho de Defesa Nacional solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Dentre outras hipóteses, né? Lá, o artigo 137, inciso 1º, inciso 2º, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Essa aqui que é a resposta correta, tá vendo? Ah, professora, mas aqui a senhora estava falando de estado de sítio, trouxe estado de defesa? Gente, as provas vão pegar os dois e vão fazer uma saladinha de fruta e te entregar e vai falar assim, separa. O que é um, o que é outro? Porque tem algumas características em comuns, mas tem características pessoais, características individuais de cada uma dessas situações e você precisa fazer. Faz uma tabelinha aí para você saber diferenciar estado de defesa e estado de sítio, porque vocês viram aqui que a banca, no concurso da Polícia Civil, ela misturou os dois, tá? Vamos lá, ó, questão número 2 aí, a respeito do estado de defesa e estado de sítio. Com a base no que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a declaração do estado de guerra é um dos motivos que justificam a decretação do estado de defesa? Não, pessoal, isso aqui é um motivo que justifica a decretação do estado de sítio, então essa aqui está errada. Letra B. Preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos e determinados
a ordem pública ou a paz social ameaçadas por calamidades de grandes proporções na natureza são motivos que justificam a decretação do estado de sítio? Também não. São motivos que justificam a decretação do estado de defesa. Então, essa também está errada. Letra C. A ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de sítio justifica a decretação do estado de defesa? A gente sabe que isso aqui é o contrário. São a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida durante o estado de defesa que justificam a decretação do estado de sítio. Lembra, o estado de sítio ele é mais gravoso. Então, essa aqui também está errada. Letra D. Tanto no estado de sítio quanto no estado de defesa, o Congresso continuará em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Vamos guardar aí. Vamos para o próximo. Letra E. Não há o que se falar em responsabilização por ilícitos cometidos pelos executores ou agentes do estado de sítio e de defesa praticado durante a sua vigência. Gente, eu já falei para vocês, há sim a responsabilização por ilícitos cometidos pelos executores. Lembra que eu vou ter aí um controle prévio, né, um controle político prévio, um controle político concomitante ali, eu vou ter um controle político posterior, ok? Ele vai ser responsabilizado por todos os atos que ele praticar durante o estado de defesa e o estado de sítio. Além desse controle político, nós temos também quem? O controle do judiciário, tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Tanto no estado de sítio quanto no estado de defesa, o Congresso continuará em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Se ele estiver em recesso, será convocado pelo presidente do Senado e ele vai ficar lá em funcionamento até cessar aquele estado de defesa ou estado de sítio. Beleza? Vira aí o tanto que é fácil? Tanto que é tranquilo? Vocês precisam fazer a diferenciação entre estado de defesa e estado de sítio para vocês não errarem lá na hora da prova. Se cair isso aí na sua prova, é questão dada, é questão para você acertar. Então, decorem, aprendam o que é o estado de defesa e o estado de sítio. Beleza, pessoal? Foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço, beijos e até a próxima. Tchau!